Deixa eu ver. Bed, o que tu achas da imprensa desdenhar do Remo, Lorena Fonseca? Qual imprensa? Será que... É a Lorena? É porque o pessoal... Não sei se ela tá Mas se é a referindo. Lorena? É a Lorena. Lorena, só aqui. identifica pra nós qual é a imprensa. Eu acho que ela é nacional. Porque o pessoal do GE, né, eles palpitaram. É um direito de cada um palpitar. E acho que uns 10 ali palpitaram na vitória do Santos, né, amanhã, sobre o Remo. Acho que pode ter sido isso, a não ser que tenha tido outra, né, conversa. Mas eu não acho como um desdenho, não. Ela tá falando aqui, a nacional. Mas eu não achei. Se Lorena, for isso, eu não acho que é desdenho. Lorena, vamos lá, querida. Vamos analisar a coisa aqui. O Remo vai jogar com o Santos na Vila Belmiro, tá? O Remo não disputa a primeira divisão há 32 anos. O Remo vai disputar a competição e toda a imprensa nacional jura que o Remo vai ser o saco de pancada da competição. Então, cabe ao Remo, quem tem que fazer mudar essa história é o Remo. Essa imagem, quem tem que mudar é o Remo. O Remo tem que chegar em campo e jogar bola. Agora, quanto ao palpite deles, a gente tem que ser muito realista, muito franco. E eu não venho, você acompanha o meu trabalho, eu não saio da minha casa para iludir, para ficar enganando ninguém. Nós, paraenses, da Crônica do Pará, queremos que Remo e Paysandu ganhem sempre. Agora, eu não vou chegar, por exemplo, jogar na Vila Belmiro, eu vou dizer que o Remo é favorito? Não vou dizer nunca. O Santos vai jogar dentro da casa dele. Então, cabe a nós mudarmos essa imagem, tá? Vamos lá. E a Lorena reforça com outra pergunta, falando das possibilidades, né, do Remo ganhar o Santos nesta quinta-feira. São todas. O Remo tem todas as condições de ganhar o jogo. Basta ele jogar a bola dele, se impor. Eu sempre digo, os nossos clubes têm que chegar fora de Belém e fazer a parte deles. O resto, meu irmão, quem decide é o homem lá de cima. Olha, Paulo Fernando, uma informação que chega aqui. O Paysandu está disputando o Campeonato Brasileiro Série B, Sub-20. É a primeira vez que o clube paraense disputa esse campeonato desde a remodelação dos formatos, né, dos campeonatos brasileiros. Que legal. Das categorias de base. Que Hoje bom. Foi a estreia diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O Paysandu perdeu por 2-1 fora de casa. Mas está disputando. Santa Cruz, é mas o tá intercâmbio. Disputando. É o que a gente diz. O nosso futebol precisa de intercâmbio. Os nossos jogadores só vão crescer tecnicamente, a cabeça vai mudar quando tiver esse intercâmbio. Tu põe a molecada do Sub-20 para disputar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Os caras entram para jogar contra Guarani, contra Vitória, contra Santos, contra Flamengo, contra Corinthians. Quando os caras forem jogar a Série A, é mais um jogo. Sim. Agora, os caras passam uma vida para enfrentar os caras, meu irmão. Tem que ter e outra coisa. Isso nada mais é do que, olha, business. Você tem que vender jogador, entendeu? E o Sub-20 está aí. Aparece 2, 3 jogadores do Paysandu bem, vão arrebentar. É por aí. Bed, você tem toda a razão. O Remo tem que jogar bola e mostrar pro Brasil que tem time para brigar de igual para igual. Exatamente. Porque senão vai ser motivo de piada. É o Sandro Quadros. Exatamente. Quem tem que mudar a ideia, a realidade, é o Remo. O resto, com a boca, meu irmão. Com a boca, o cara faz o que ele quer. E o Remo tem que mudar, entendeu? O Remo tem que mudar a ideologia, a parada. É meu patinho feio da Série A, a gente sempre disse isso. Mas só quem pode mudar isso é o próprio Remo. O Oscar... O Aero-Leão. Olha aí o avião do Leão chegando em alto estilo. às 4h46 da tarde no aeroporto de Guarulhos. Você se emociona, português, em ver esta imagem. Cara, deixa eu falar, o Max estava emocionado ali. Arrebentou, tá? Ninguém tem essa imagem, hein? Só o canal que Max a gente Souza caçou. Você se emociona arrebentou. em ver O Max acompanhou o voo inteiro do Remo. Estava gozando desta quadra jovial, como diz a o hino. aeronave do Lei chegando deste jeito. Mas vai ser muito bacana, né? O Remo conseguindo fretar mais um avião, fazer essa viagem longa, querendo ou não. Foram também. Com a presença de torcedores, o Remo que tem feito essa promoção também nas próprias redes sociais do clube, com perna de viagem, uma viagem completa.
Ou sem perna nenhuma, mas o cara vai. Tem que ir, importante é ir. E, pô, muito bacana porque, querendo ou não, creio que para o próprio torcedor azulino, essas imagens representam um sonho que há 10 anos parecia impossível. Olhando para a câmera, sem piscar, você se sente dentro deste avião? Não. Quando pousa? Não me sinto, não. Não? Por que não, mano? Porque, assim, saindo do futebol, viajar é muito legal, cara. Não há um ser humano que não gosta de viajar. A sensação do friozinho da barriga quando o avião decola, quando ele pousa também. Então, o sentimento de estar no avião é só quando está lá dentro mesmo. Tá, entendi. Não, mas quando eu falei, era um coração, um sentimento. Você pousou junto com aquele avião. São 18 horas. Você quiser ver o resto do programa, não é por isso. Assista Os Rebeldes. Como é aquela música? É porque, no meu caso, eu tô com uma expectativa muito grande pra viagem ali no mês de junho. Então, a minha cabeça tá mais voltada pra isso. Verdade. Ô, Bed. Fala, meu filho. Saiu o listão, hein? Dos aprovados? Dos que viajaram. Tá. E com uma novidade. Diego Hernandes viajou com o elenco. Olha, aí, ó. Trabalhar. Aí, os relacionados, ó. Aí. Bora trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar, vamos jogar, pessoal. Goleiros: Marcelo Rangel, Ivan e Igor Vinhas. Isso. Defensores, vamos para os zagueiros: Kaique Almeida, Léo Andrade, Marlon, Tassano e Chamba. Laterais: pelo lado direito, Marcelinho e Matheus Alexandre, pelo lado esquerdo, o Mike. Meias: Zé Ricardo, Leonel Pico, Patrick, Pavani e Zé Wellison como volantes, Jaderson e David Braga como meias. E para o ataque, Diego Hernandes, Iago Pikachu, Aleph Manga e Jajá para jogar pelos lados, Gabriel Poveda e Gabriel Talhari para jogar centralizados. Nesse time aí, o Patrick, ele não pode jogar contra o Santos a menos que o Remo pague uma multa, tá? A torcida agradece. Por conta dele ser jogador do Santos, Que está emprestado festa. ao clube do Remo. Que festa, que alegria. Bora lá. Vamos ao possível Remo, Portugal. 88, Marcelo Rangel. Com numeração. Com número, meu amigo, com número. Atenção, operador. Da marca atrás. Hino, vinheta e a vinheta do Português Elétrico. Agora Felipe com a escalação Campos. do Clube do Remo, está chegando ele, o Português Elétrico da Lili. Remo. Goleiro amanhã deve ser o Marcelo Rangel. Felipe Campos. O time deve ter o Marcelinho na direita. Creio que a dupla de zaga seja Marlon. E aí uma dúvida, pode ser o Chamba ou o Kaique Almeida, porque vai depender de quem for jogar na lateral. Se for o Mike, creio eu que vai ser o Chamba como dupla. Se for o Chamba lateral, aí o Kaique Almeida joga ali completando a defesa do Remo. Meio de campo tem sido um pouco mais usual, aquele que a gente já conhece, com o Zé Ricardo. E aí fica ele e o resto é dúvida, porque o Patrick tem que pagar essa multa. Então creio eu que as opções vão ser pelo Leonel Pico. Espera aí que o repórter está David Braga. E aí a minha dúvida é se ele vai com o Zé Wellison ou se ele já vai com um trio de ataque. E aí o trio de ataque poderia ser Iago Pikachu, Talhari e Aleph Manga. E também tem, é claro, se um deles sair, o Zé Wellison, acho que ele briga por essa vaga no meio titular. Mas o meu time seria com David Braga, Aleph Manga, Talhari. O meu time teria o Diego Hernandes, mas ele vai entrar com o Pikachu. Então bora lá. Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba Chamba e o Mike e na Mike. esquerda. Eu entraria com o Mike. Eu entraria com o Mike Eu também. também. Tá. Meio campo. Primeiro volante. Ali. Zé Ricardo Ricardo. Zé Ricardo e Pico. e Pico. Tá. Mas o Pico... Bora lá. Pico entra. Não, mas o Pico, nesse caso, O jogando Pico sai. de primeiro Pra volante... entrar tem que sair. É porque ele não aguenta os 90 minutos, senão ele tem que sair também. O Pico jogando de primeiro volante. Manjômetro. O Pico não pode toda Mais hora atrás dentro, ou o Zé Ricardo toda mais hora atrás? dentro, o Pico. Não, os dois como dupla mesmo.
E acho que o Zé Ricardo pode sair um pouco mais, porque eu acho que ele tem mais qualidade também saindo, mas Então, veja os dois como guardando dupla mais mesmo. a posição, O né? Pico tem, ou entra ou sai toda hora dentro, fica difícil. Mas Porque ele cansa, né? Pico à frente, então, né? então fica Zé Ricardo. Mas no teu time, Bad, o Pico fica mais à frente ou o Pico atrás? Depende da situação, olha, bora lá. Então Zé Ricardo, Pico. Tá, Não tô rindo, não, mano. tu tá No Rio de rindo Ami- sim. Não que tô, tu é mano. cínico. trabalho Eu não também tô faz rindo, mais a gente cínico. não ri de amigo. Sim, vamos lá. Zé Ricardo, Pico, dentro ou fora, assim? E David Braga. E David Braga. David Braga. No E- ataque, Hã? Já, Manga e como diz o João Vanderlei, 3 atacantes? Gabriel Poveda. 3 atacantes? 3 É isso atacantes, mesmo? mano. É. Tu Três entraria com atacantes. 3 atacantes? Manga, Pikachu e o Talhari, porque o Pikachu, no momento sem bola, Ele é um meia, né? Então bora colocar Pikachu bem aqui. Ah, não. Gabriel Talhari, desculpa. Não é o Gabriel Poveda. Aí é o ficaria Talhari. então na frente. O Já. Não, o Aleph Manga Aleph Manga. e o Talhari. O A Já defesa do foi... Santos é lenta, gente. Aleph Manga. O Já foi pro banco. Por isso que eu Aí, acho que ele é segue jogo no banco, pro no caso. Eu acho que por isso É. que é jogo pro Já, cara. Já. A defesa do Santos é muito lenta. Aliás, e Talhares. O problema do Jajá não é nem o Jajá, é porque o Aleph Manga tem sido o principal jogador do Remo na temporada. Por sinal, ele é um dos principais jogadores Então da isso- Série A. Então isso não é problema, É, bom, né? não é problema do time, é problema pro Jajá, no É. caso. É, Então bora repassar aqui. E o Manga ele é o jogador de toda a Série A que tem mais participações diretas pra gol. Bora repassar aqui então. Então ficaria Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike. Isso. Zé Ricardo, Pico, o Daniel, o Braga, né? O David Braga. David Braga, Pikachu. Vocês deixariam o Pikachu na titular? Calma que nós vamos debater isso. Aleph Manga e Talhade. Eu, no meu time, o Pikachu não estaria aqui. Pra mim também não. E aí? O meu time tem... Assim, o meu time teria o Diego Hernandes. Pronto, concordo contigo. Mas eu creio que ele vai entrar com o Pikachu, porque defensivamente o Pikachu tem sido uma peça muito importante no time dele, Mas principalmente aí contra o Bahia. ele abre mão da ofensividade. Que o Pikachu, quando o Remo tem a bola, ele joga aberto pelo lado direito, mas quando o Remo perde a bola, ele fecha como se fosse um terceiro jogador de meio de campo ali para ajudar na marcação. Ele ao lado dos outros dois, que para mim seriam o Zé Ricardo e o Pico para esse jogo. Então ele tem um papel de equilíbrio no time do Remo. Até porque eu acho que uma resposta... Olha, hoje nós consultamos, só um minuto, porque, ficar à desculpa, vontade. Tranquilo. o Kelton, né? Kelton Marlon não tá dizendo- suspenso, Pois é, o gente. Marlon não tá suspenso não, Kelton. Pegou 2 só. E o Marlon, ele estaria fora por conta da lesão que ele sentiu no jogo contra o Monte Roraima no meio de Isso, semana. ele saiu, Só que inclusive o próprio Jean Clay falou pra gente o ontem. Dr. Jean Clay falou, e pra ele ter viajado, a não ser que esteja já recuperando ele pro jogo contra o Grêmio, né? Seria uma outra também. E aí complicaria, porque o Remo só tem ele e o Tassano ali na defesa de zagueiros com a perna direita. Mas aí não tem como colocar o Tassano, tá? A minha dupla seria então Chamba, Kaique Almeida e colocaria o Mike na lateral esquerda. É isso aí. Cara, Chamba e Kaique Almeida, dois Eu entraria, canhotos. nada contra o Pikachu aqui, mas isso é jogo pro Remo ter alguém de movimentação rápida e fazer uma ligação Também direta acho. contra o Santos. Por isso eu acho que o Diego Hernandes, já que não dá pro Vitor Bueno, que seria o ideal, E o Diego Hernandes, na minha humilde opinião, ele marca melhor que o Pikachu. Tá? Que é uruguaio, e não é porque ele é uruguaio, mas ele enche o saco. Cara, só que Só que tomou muito cartão. Eu acho que o Diego a parte Hernandes- física do Diego Hernandes tira ele do favoritismo dessa posição. Tá né? voltando agora. E o Diego Hernandes, ele é bom pressionando o adversário. O Pikachu, ele faz mais uma marcação por zona ali no meio de campo. Porque Ele, achou muito tático, né? ele não tem esse embate direto e, de fato, aí eu concordo com o Max. O Diego Hernandes, ele pressiona melhor. vocês olhando esse elenco que foi levado aí, a relação de jogadores aí, e vendo essa formação que a gente está dando aqui, nós poderíamos dizer que se o Vitor Bueno estivesse ok, hein? Se o Vitor Bueno estivesse ok, o Remo estaria amanhã com o melhor que ele pode ter hoje na Série A? Creio que sim, e o Vitor Bueno, pra mim, é ele mais 10 no time do Remo. O Vitor Bueno Tá jogando muito. tá jogando Fácil. muita bola, uma pena que ele acabou se lesionando, né? São É. 3 semanas fora agora de recuperação da lesão grau 2 que ele teve na panturrilha, mas ele vai fazer muita falta. David Braga,
há 2 temporadas se destaca muito bem no Atlético, tanto na Série C, quando ele foi para mim o melhor meio do campeonato. Na Série B ele também foi um grande destaque. E agora a gente vai vê-lo numa Série A, já estreou pelo Remo no último domingo. Tô com uma saudade, ele já está por aí? Pensa na saudade. Hein? Todos nós estamos morrendo de saudade. Olha só, meu Deus do céu. Vou botar no escritório, olha. Ele tá Opa, Alugou tudo bom? apartamento ou hotel, amigo? Ô, Daivo, Airbnb. Seja bem-vindo, irmãozinho. Já tá com o nariz entupido. Tudo bom, galera? Como é que vocês estão, amigos? Pensa na saudade de vocês também. Áudio porrada, hein? Ô, querido. Querido, você que está... Você já está... Eu lembro que pela manhã você falando com a gente aqui da Liberal, você disse que você estava indo. Você já chegou e ainda está a caminho de Santos. A caminho, pela manhã a gente chega, né? Porque nem o Remo ainda chegou lá em Santos, né, Bed? Aí o Remo vai chegar hoje à noite. Oi? Se o Remo não chegou lá, o que você ia fazer lá, né? Não, o Remo vai chegar daqui a pouco lá, né? E aí amanhã, meio-dia eu tô lá, na Vila Belmiro. E aí a gente vai estar entrando no programa da tarde do Abner, fazendo tudo para levar a informação pro torcedor da equipe do Clube do Remo do Leão Paraense. Só dizendo que o Rodolfo Souza vai estar meio-dia chegando na Vila, mas ele estará em Santos desde 8 da manhã, onde vai usar aquele seu biquíni de bolinha. Só tranquilizando a galera, ele vai estar desde cedo em Santos, mas na Vila ele vai chegar meio-dia, tá, da vovó? Exatamente. Querem me ver de biquíni? De bolinha amarelinha. Tão pequenininho. Que é isso? Mal cabia na Ana Maria. Amigos, o Remo que vai ter o lateral esquerdo, Mike, né, fazendo o primeiro jogo dele pela Série A do Campeonato Brasileiro. E o Mike, ele quase fechou com o Santos, né, antes de vir jogar na equipe do Clube do Remo. Ele quase fechou com o Santos e foi motivo de discussão dos torcedores da equipe do Santos, porque o Mike foi o melhor jogador do Campeonato Paulista, né, da Série A1 do Campeonato Paulista. Então, o atleta fechou com o Remo e muitos torcedores da equipe do Santos ficaram perguntando: será que o Remo tem um poder aquisitivo melhor do que o Santos para levar o jogador, né? Agora esperar para ver como é que ele vai jogar na equipe do Remo, porque ele foi bem no Novo Horizontino, não vai jogar diante porque ele é um atleta do Grêmio, né? Então ele, depois do jogo do Santos, ele não joga, mas ele joga contra o Santos, mas não joga contra a equipe do Grêmio. Então vai ser um trabalho que a direção do Clube do Remo vai ter com a comissão técnica azulina para a sequência dos jogos. É lamentável, né? O Remo vai ter que enfrentar isso na Série A. Jogadores que vão enfrentar seu ex-clube. E aí tem esses detalhes de contrato que a gente não vai entrar aqui no ritmo. Mas é um caso aí. No caso do Mike, como o Rodolfo falou, ele ficou de fechar com o Santos. Quem sabe ele pode fechar o pacote amanhã e o caixão do Santos. Rodolfo, eu perguntei para o português, para a galera aqui, você que também acompanha os nossos clubes, Remo, Paysandu, se Vitor Bueno estivesse em campo, acho que amanhã seria a melhor formação até a atualidade aí do Remo, hein? Essa atualidade do Leão. Isso mesmo, seria o melhor momento, né? Seria o melhor cenário, o melhor desenho da equipe do Clube do Remo. Mas, infelizmente, o jogador não tá, não é? O jogador não vai estar em campo diante da equipe do Santos. E não vamos ter lei do ex, né? O Vitor Bueno, que é um jogador do Bahia, mas que brilhou na equipe do Santos, depois foi para o São Paulo, Atlético Paranaense, estava no futebol japonês e agora está no Clube do Remo. Vai fazer muita falta, né? Agora, como é que vai? Será que o técnico vai colocar
o David Braga como titular, a presença do torcedor do Clube do Remo vai ser muito maciça amanhã, né, Paulo e galera? Uma presença paraense muito grande. Oi? O ingresso estava muito caro para a torcida visitante. R$240. Caramba! Que isso, cara? 240. E 120 a meia. E quanto Vamos lembrar é pro time do Santos, pra torcida do Santos? É 120, né? Um ingresso de arquibancada pro torcedor do Santos, sendo que a grande maioria é sócio torcedor, né, Rodolfo? Justamente, é isso mesmo, Luizinho. E aí é ver como é que vai ser essa postura, mas muitos torcedores paraenses já compraram, né? A gente tem uma colônia paraense muito grande aqui em São Paulo, também no interior de São Paulo, na região metropolitana, e vai ter, eu creio que lotação máxima de torcedores do Remo amanhã para esse jogo diante da equipe do Santos, que não terá o Gabriel Barbosa, mas vai ter Neymar em campo e vai ter Rony Rústico também em campo diante da equipe do Clube do Remo. Ô Rodolfo, a gente sabe que você está viajando, está indo para Santos, mas está acompanhou o jogo da seleção brasileira, está acompanhando essa atmosfera que o próprio futebol brasileiro vive. Acha que isso pode afetar, de repente, numa atuação amanhã do Neymar, dos próprios jogadores do Remo, em relação a alguns depoimentos que têm sido dados, de que o Neymar, a partir de agora, vai arrebentar com todo mundo para provar Pontelote e tal. Isso dá combustível, dá... Bed, combustível para a equipe do Clube do Remo, né? Porque, querendo ou não, é jogo grande atrás de jogo grande, né, Bed? E não só a presença do Neymar. Amanhã o Remo vai estar na Vila Belmiro, né? Um dos estádios mais icônicos do futebol mundial. Contra um adversário muito icônico do futebol mundial, que é o Santos, que não tem jogadores com esse cabedal da história da equipe do Santos, com exceção do Neymar, do próprio Rony, que tem um dos principais salários da equipe santista, do Gabigol. O Rony é multicampeão pelo Palmeiras, o Neymar, o Gabigol também, né? Cada um na sua história futebolística. E é isso, né, Bed? A primeira divisão, muita coisa pesa, não somente os adversários que estão do outro lado. No domingo, o Remo joga na Arena do Grêmio, né? Então, com toda essa atmosfera de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas também, já aproveitando o espaço, Neymar tem que ir para a Copa do Mundo, tá? Essa é a opinião do torcedor, Rodolfo. E também do jornalista também. Do torcedor e do jornalista. O Neymar tem que ir para a Copa do Mundo. Amigo Rodolfo, um grande abraço. Mais alguma coisa aí de frente? Mais alguma notícia que você queira dar ao torcedor? Como está o clima em São Paulo? Como é que tá as coisas por aí? Amanhã a perspectiva é de chuva, tá? Em Santos. O Remo nesse momento está na Imigrantes, chegando em Santos já, tá? Os jogadores do Clube do Remo já deixaram o aeroporto de Guarulhos, né? No extremo leste da Grande São Paulo. Aí tem que atravessar toda a Grande São Paulo. Nesse momento o trânsito é muito complicado. Então, entre 7 e 8 horas da noite, o Remo vai estar chegando em Santos, no litoral, para amanhã, 19 horas, daqui 24 horas e 7 minutos, jogar diante da equipe do Santos em um dos mais icônicos estádios do futebol mundial, que é a Vila Belmiro, a casa do Rei Pelé e também do Neymar, Robinho, Giovani, só craque que passaram, muitos craques que passaram na Vila Belmiro, do Santos e também de outras equipes, e que o Clube do Remo faça um grande jogo diante da equipe santista. Bedi. Valeu. Alguma pergunta pro Rodolfo aí? Tudo tranquilo, gente? Tudo certo. Tudo certo, né? Rodolfo, aquele abraço, meu irmão. Boa viagem. Amanhã que você arrebente, hein, Rodolfo? Tamo junto, Bedi. Aquele abraço pra ti. Amanhã a gente vai estar de manhã cedo indo pra Santos, para ir entrando ao longo de todo o dia na programação
do Grupo Liberal de Comunicação. Beijo para todo mundo, é nóis, tchau. Valeu, nós que estaremos amanhã trabalhando aqui nesse jogo do Clube do Remo diante da equipe do Santos. É um jogo em que, para o Santos também está numa situação difícil na tabela. O Santos está pressionado pela torcida. O Santos tem a história do Neymar, que é uma história à parte ao jogo, certo? Mas o Remo também tem as pressões dele. Então, deve ser um grande jogo. É um jogo muito importante para as duas equipes. A gente está falando de um Santos e de um Remo que só venceram cada uma vez no Campeonato Brasileiro da Série A deste ano. A gente também está falando de objetivos individuais. O Remo que quer sair da zona do rebaixamento depois que entrou pela primeira vez na competição. O Remo que busca uma vitória fora de casa, que ainda não teve no Campeonato Brasileiro da Série A, e contra um adversário que, primeiro, não está em boa fase, demitiu no antepenúltimo jogo o Juan Pablo Vojvoda, no jogo passado já estreou o Cuca, e que agora ele teve 10 dias para treinar. Então o Remo também ele vai ver um novo Santos. Um Santos que teve 10 dias para se adaptar ao estilo, ao modelo de jogo do seu novo treinador. O Cuca, para quem não sabe, gosta de um futebol mais rápido, de um futebol veloz, de um futebol que tenta atacar. E ele pode conseguir isso, por exemplo, com o Rony, que é um jogador muito rápido, tem o Barreal também, que é um bom jogador, vai ter a volta do Neymar, não vai ter o Gabigol, mas é uma equipe muito qualificada. Por outro lado, o Santos é um time que tem, como o Luizinho já falou, uma defesa lenta. Isso pode ser explorado pelos jogadores do Remo, que também vão estar se adaptando, no caso dos jogadores do Santos, ao seu novo treinador. Então, um encaixe errado, uma mudança de rota de marcação pode ser aproveitada pelo Remo, além da velocidade do Talhari, da velocidade do próprio Aleph Manga e de quem for jogar no ataque. É um jogo difícil, mas é um jogo vencível. A meu ver, é um jogo entre duas equipes que vão brigar contra o rebaixamento, então dá para o Remo pensar em pontuar. Vocês marcariam o Santos naquela famosa marcação alta para não deixar o Santos vir com facilidade, ou dariam um espaço para tentar pegar o Santos naquela famosa calça curta? Pensaria em pegar o Santos um pouco mais em contra-ataques, até porque não é do perfil do Remo agora nesta temporada, principalmente com o Léo Condé ficar pressionando lá em cima. E aí, Luizinho? Eu também concordo. É um jogo perfeito pro Remo testar seu modelo de jogo, né? Porque tem o Santos um pouco desfalcado, sem o Gabigol, que é o cara que mais finaliza, o cara que mais tem chances de finalizar nessa partida. E o Remo vai esperar o Santos chegar para tentar contra-atacar e utilizar a defesa lenta do Santos para procurar fazer gols. Espero que o Remo pontue e tem todas as condições de pontuar por lá. Vamos dando adeus a 98.9. Aqui, tchau, tchau, galera da rádio. Amanhã, de manhã, 8h30, tô esperando vocês, tá? Grande abraço. Tchau, galera. Pra gente fechar aqui, junto com a galera do YouTube, pessoal que tá com a gente aqui, é um jogo que, como a gente falou até no início do programa, favoritismo, lógico que é do Santos, por estar jogando dentro da Vila. Mas o Remo, se consegue, por exemplo, repetir uma atuação como até aquela que teve contra o Atlético Mineiro jogando. O Atlético é mais time que o Santos, tem melhores jogadores. Pois é. Muitas vezes. Acho que daria tranquilamente pro Remo aprontar lá na Vila. Sim. Vejo dessa mesma forma, o Remo venceu um time melhor que o Santos, que foi o Bahia, jogando aqui em Belém.